médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC, especialização em angiologia e cirurgia geral, especialista em linfologia e ultrassom vascular, cirurgia endovascular e biopuntura. Ela tem preceptora em 2 faculdades, trabalha em Hospital Santa Catarina, sócia-diretora da clínica HRI. Além de tudo, é uma médica integrativa, por isso que está, inclusive, aqui. Já tem uma série de perguntas aqui, doutora Ana. Seja muito bem-vinda ao Salutis, é um prazer finalmente recebê-la aqui. O prazer é todo nosso, primeiro porque é um programa que eu acho que tem aí uma audiência muito seleta, de pessoas que buscam informações de qualidade, sempre seus convidados são pessoas realmente que trazem vários assuntos e você é um entrevistador de primeira, né? Além de ser um amigo também. O que é uma varize? É um engrossamento das paredes, é uma dilatação da veia? O que é uma varize? Bem, as varizes, né, como eu já disse, é o principal foco aí dos consultórios de vascular, né? E é uma doença que tem um caráter familiar importante e é uma veia que está dilatada e sem função, o que às vezes você pega até nos laudos como insuficiente. Você pode ter, às vezes, uma veia com maior diâmetro, né, um pouquinho mais aumentada, mas que permanece com a sua função, que é de fazer o retorno ao coração, dos pés ao coração, do braço ao coração, e que não tenha nenhum sintoma, certo? Pacientes, às vezes, com aumento de peso, pacientes muito altos, pacientes que fazem musculação, pode ter uma veia um pouquinho aumentada, ectasiada, né, mas que não tenha perda de função. Esteticamente, muitas vezes o paciente vai ao consultório e fala, isso é uma variz? Quando você faz o exame clínico, o exame de ultrassom, você percebe que ela ainda está com as válvulas abrindo e fechando na direção correta e não está tendo aí nenhum refluxo, nenhuma perda de pressão nessa veia. E as varizes, elas podem ocorrer em qualquer idade, né? A gente hoje tem desde a adolescência até a fase mais tardia. Podem ter sintomas ou não. Você tem desde aqueles vasos fininhos, né, que é muito uma queixa estética das mulheres, como veias muito grossas. E depende muito dos sintomas. Às vezes tem paciente com veias grossas que não tem sintoma nenhum. E tem pacientes com pequenos vasinhos e já tem sintomas, né? Os principais sintomas são dor, tipo peso, cansaço, principalmente do joelho para baixo, no período mais tardio do dia, piora no calor, piora no período menstrual. Você pode ter junto coceira, cãibra, descamação da pele, aquele eczema que antigamente o pessoal chamava de cobreiro, escurecimento da pele, como se a perna estivesse enferrujando, que o nome é chamado de dermatite ocre, por isso que muitos dermatologistas mandam para o vascular quando veio uma dermatite ocre, né? E a sensação de que essa perna está inchando, ela pode inchar de repente só no fim da tarde e com a progressão da doença já amanhecer com ela inchada e às vezes mais endurecida. Nesse momento, muitas vezes o sistema linfático, que é parceiro do venoso, começa também a ter problemas. E você pode ter diversas complicações, né? Além dessas mais comuns, você pode ter a flebite. O que é a flebite? Né? Uma coisa que a gente pega muito é a confusão de 3 coisas. Flebite, trombose e erisipela. São totalmente diferentes. Podem até coexistir numa mesma perna, tá? Então, a erisipela é um processo infeccioso. Você tem ali uma frieira, você tem uma unha maltratada, uma picada de mosquito, você entra ali uma bactéria e você tem uma contaminação da linfa, do tecido subcutâneo, então dá aquela perna avermelhada, febre alta, tá? Mal-estar geral, e isso é um processo infeccioso, que na maioria das vezes vai precisar de antibiótico. Erisipela. Erisipela, né? A zipela, que antigamente o pessoal benzia, tudo, até hoje, né? E você pode ter recorrência da doença se você não cuidar principalmente ali da porta de entrada, ou se for um diabético grave, um desnutrido grave, que precisa melhorar a imunidade. A flebite é uma inflamação da veia, das veias mais superficiais. Essa veia ela vai ficar dolorosa, como se fosse um canudinho bem doloroso, endurecido. E se for um segmento curto, ela pode se autorresolver com compressas, pomadas por 15 dias. Se for um segmento mais importante ou pegar o trajeto de safena, você precisa muitas vezes entrar aí com anticoagulante para o paciente. E a trombose já é do sistema venoso interno, ou seja, daquelas veias que passam perto dos ossos. Aí sim, você tem um coágulo
dentro dessa veia e essa perna vai ficar inchada, dolorosa, brilhante. Então, são 3 doenças diferentes, mas que muitas vezes causam muita confusão, tanto no paciente como, de repente, o profissional que está atendendo ele de pronto. Só que, além do exame clínico, hoje você tem dosagens sanguíneas, né, um hemograma, um dedímero, e tem o ultrassom duplex, que é um exame extremamente indolor, não precisa de contraste, pode ser feito em qualquer idade, pode ser feito em beira de leito. A gente tem alguns ultrassons portáteis do tamanho de um laptop. E menos invasivo também, né? Porque o ultrassom é exato. sonoro. Então, hoje é importante que você consiga fazer essa diferenciação com qualidade, né? E que interfere, cada uma tem um tratamento, né? Terapias de reposição hormonal tem alguma implicação em nível vascular? Sim, né? Como eu já pontuei, né, na questão do anticoncepcional, a gente sabe que a hormonioterapia, principalmente a não bioidêntica, ela tem uma alteração da coagulação, tanto principalmente os estrógenos, né? Seja em pequena dose, como no anticoncepcional, como em doses maiores, como no TRH, na terapia de reposição hormonal mais tradicional. Você tem um aumento, sim, da chance de flebites, da chance de tromboses, e quando essa paciente tem outros fatores de risco, né, como obesidade, sedentarismo, diminuição de folatos, né, principalmente nas mutações das trombofilias, ou é uma fumante, você junta, a gente fala, né, a gasolina e o fogo. O metabolismo adequado dos estrogênios, né, é o que vai determinar se a pessoa vai ter ou não vai ter um risco aumentado em relacionado a essa genética que ela falou, é muito importante, né? As mutações, né? Os SNPs, né? As mutações de um único nucleotídeo que acontece na enzima MTHFR, metiltetrahidrofolato redutase, né? Que são várias mutações que a gente tem teste genético para ver. Quem tem essas mutações em teste genético tem a maior possibilidade de fazer trombose, fazer câncer, fazer doenças cardiovasculares, né? E é muito importante o metabolismo adequado dos estrogênios, né? Não ter acúmulo de 4-hidroxi nem 16-hidroxiestrona, porque esses 2 tipos de estrogênios é que vão gerar realmente aumento de risco de trombose. Né? Qualquer hormônio que aumenta o risco de trombose, principalmente, né, os anticoncepcionais orais, não é isso, Ana? E essa reposição de hormônios idênticos via gel, né? Via gel pela Se pele. for bem indicado, com doses corretas, uma pessoa bem que está com bons hábitos de vida, que faz atividade física regular, que se alimenta adequadamente, que está num peso adequado, não tem problema. Se for feito tudo correto, né? Agora, se a pessoa estiver fazendo doses exageradas de estrogênio, estiver convertendo muito para estrona e estiver formando os metabólitos da estrona que são problemáticos, aí sim pode aumentar o risco. Por isso que assim, hormônio, como qualquer outra coisa, pode ser remédio ou pode ser veneno. A prática de esporte, sobretudo a caminhar, por exemplo, é favorável para que as válvulas voltem a funcionar de uma maneira melhor, reduz a incidência da varize, mesmo instalada, doutor? Sim, sim, a gente até fala, né, a prática esportiva na vascular é muito importante. Na questão venosa, a gente sabe que uma pessoa que fica de 4 horas a mais sentada por dia, ela aumenta aí em 20% o risco de desenvolvimento de varizes e também das suas complicações, principalmente inchaço e trombose. Você, quando faz a caminhada, você melhora aí a performance do que a gente chama do coração venoso, né, que é a panturrilha, e você melhora o retorno. Fazer com que essas válvulas voltem totalmente. Existem alguns estudos na Alemanha com uso de elastocompressão, ou seja, aquelas caneleiras ou as meias durante a atividade física, na qual as válvulas se reaproximam e você tem uma melhora principalmente dos sintomas, dor, inchaço, dermatite ocre, tá? Mas esses estudos são bem iniciais, a gente ainda não tem nada concreto na questão de reversão, porque quando essa variz, quando essa veia dilata e fica tortuosa, dificilmente ela retorna ao seu estado natural, mas você consegue ter uma melhora do sintoma, assim como tem pacientes que não tem como fazer cirurgia, seja por uma questão financeira, seja uma questão de idade, algum risco cirúrgico, você institui aí o tratamento medicamentoso e o tratamento através da meia elástica. Então, você fazer atividade física com meia elástica, você melhora bastante
os sintomas vasculares. E a gente tem utilizado muito na reabilitação dos pacientes com elefantíase, né? No pós-trombótico, no paciente pós-erisipela, você fazer o uso das caneleiras ou das meias de compressão, que são certas para atividade esportiva, já tem bastante aqui no Brasil, não é um valor muito grande, você pode usar durante a prática esportiva e com isso você melhora aí, diminui a produção de ácido lático, esse músculo ele fica mais preparado para uma atividade no outro dia, diminui o edema pós-esporte, você diminui aquela veia que fica um pouquinho mais engurgitada, e isso eu te falo porque eu já fiz Doppler em paciente que tinha acabado de sair da academia e a gente vê ali no tecido celular subcutâneo, vê o músculo encharcado com bastante líquido. E se esse paciente fizer atividade física com a meia, eu falo porque eu tenho feito, o resultado é bem legal. Em relação à qualidade do sangue, né? Em relação à sua viscosidade, né? Quer dizer, o caso, por exemplo, do ozônio e também o ILIB, né? O ILIB conhece bem o ILIB, doutora? Tem alguns pacientes que utilizam, né? A gente tem uma colega que atende alguns pacientes e usa o ILIB, e dentro da vascular, né, nos 2 últimos congressos que eu fui agora de feridas, se falou muito do uso do ILIB, né? A gente tem vários engenheiros, dentistas, também tem uma equipe grande numa faculdade aqui em São Paulo que está iniciando o uso do ILIB para tratamento sistêmico e local de feridas, além da LED terapia, né? A LED terapia eu tenho feito em pacientes, né, com o uso daquelas placas. Você tem o infravermelho para angiogênese, para dor. Você tem o LED azul, que a gente utiliza como bactericida, né, como aí um restritor de infecção. E você tem o LED âmbar, que é para colágeno. E está chegando algumas placas com LED lilás, como fungicida. Então, você pode utilizar até 2 a 3 vezes ao dia, perto do local da lesão, nunca sobre a lesão, ciclos de 20 a 30 minutos, e o paciente tem melhora da dor, tem melhora da cicatrização, e você diminui bastante o tempo, às vezes, de uso de antibiótico. E tem já faculdades aqui grandes, faculdades tradicionais, que estão utilizando a LED terapia, e é algo inócuo para o paciente, e o custo também é um custo bem justo aí. Ele melhora as propriedades reológicas do sangue, né? Exato. Melhora o fluxo, diminui a viscosidade, diminui o empilhamento de hemácias. Isso. Aquele efeito roll-on que o ozônio também melhora, também o laser também tem esse efeito também. José Lopes continua assistindo nosso programa e falou: se der tempo, pedem para comentar sobre a fototerapia por LED, que você já comentou, né, doutora? E a vitamina C em altas doses, se são indicadas para flebites. Bem, a vitamina C, até uma coisa engraçada, que era um exame que até uns 4, 5 anos atrás, dificilmente a gente pedia. Primeiro porque não é todo laboratório que faz, pelo menos lá no ABC agora tem 3 ou 4, mas não é todo laboratório. É um exame que muitos convênios não autorizam, e a gente pedia assim muito raramente, né? E eu comecei a pedir com uma constância maior, porque muitos pacientes com hematomas, muito paciente com sangramento, epistaxe, gengival, e para diagnóstico diferencial, né? O paciente aparece com hematomas pelo corpo, não bateu, o que será, né? Então, eu sempre faço um protocolo aí para verificar, primeiro um hemograma, um teste de coagulação, e peço então aí o vitamina B12, a vitamina C, e já tive desde púrpuras, né? De quedas de plaqueta agudas importantes, anemias, leucemias e vitamina C baixa, né? Então, uma coisa importante, até outro dia vendo uma aula do Alain, e depois ele acabou me dando aí um suporte de que muita gente está com vitamina C baixa, porque a vitamina C é importante aí para a síntese, né, Alain, do cortisol, e como as pessoas estão extremamente estressadas, muitas vezes até está tomando lá 1 grama seu por dia, ou tem uma dieta aí rica em vitamina C, só que ele está gastando demais. Então, a vitamina C eu tenho pedido, tenho visto muitas pessoas com deficiência, a gente tem reposto. Para a questão da flebite, entraria aí como um anti-inflamatório. Então, você pode usar de 1 a 2 gramas na fase aguda, na erisipela também, como um anti-inflamatório, né?
Bem, quanto à meia elástica, eu acho que nos últimos anos, uma coisa importante, a gente teve uma expansão do número de marcas aqui no Brasil, né, graças a Deus, porque a gente sempre teve uma ou duas marcas e hoje a gente tem pelo menos 5 no mercado e que atendem aí os diversos pacientes, né, tanto na questão de beleza como na questão de tamanho, né, as mulheres, elas têm modificado muito, principalmente a questão do quadril, né, por conta do aumento da obesidade, né, isso a gente já sabe que é acho que mais de 50% hoje da população brasileira já está com sobrepeso, principalmente a gente teve um aumento muito grande dessa questão do quadril, e que às vezes é complicado você achar uma meia, né, o ideal seria o quê? Uma meia sob medida. Já temos hoje uma marca que está fazendo meia sob medida para os pacientes, porque muitas vezes aquela meia padrão que você vê pelo tamanho do pé, pelo tamanho do tornozelo, quando você vai tirar as medidas para prescrever uma meia, você pega o que? O diâmetro do tornozelo, o diâmetro logo abaixo do joelho, diâmetro na raiz da coxa. E as alturas do pé para o joelho, do joelho para o quadril. E isso você tem uma tabela. E dentro dessa tabela você tenta encaixar para o paciente o tamanho de meia, certo? O tipo da meia, você tem meia 3/4, que é até o joelho, você tem meia 7/8, que é até metade da coxa, e a meia que vem até aqui o quadril. Eu digo que cada paciente tem uma meia adequada. Você tem que ver uma senhora de 70 anos com uma artrose de coluna, uma artrose de mãos, vai ser muito difícil essa paciente, às vezes, colocar uma meia até o quadril. E para tirar depois tem que chamar uma ambulância, né? Uma paciente que tem infecção urinária de repetição, também você usar uma meia elástica, tipo meia calça, piora. Então, é muito importante você avaliar o paciente, não só a prescrição. Olha, uma 15/20, uma 20/30. Você tem que ver, será que esse paciente vai conseguir usar meia? Porque uma das maiores queixas do paciente já chega assim, doutora, você não vai me dar meia. Eu falo, calma. A meia que a sua mãe usou, aquela meia que usava na televisão, que vendia na farmácia, hoje a gente já tem outras opções. Uhum. E hoje você tem os calçadores de meia. Então, um paciente que tem aí um sobrepeso, um paciente que está acamado, que tem uma artrose, você tem um calçador de meia que te ajuda. Ele parece um cabide diferente, depois, próxima vez eu trago, e que auxilia o paciente ao calçar a meia. Então, o importante é calçar a meia. Se ela conseguir colocar uma 3/4, já vai me ajudar muito. Né? Porque vai bombear somente o coração aqui da panturrilha. Mas é importante adequar bastante e ir em lojas que realmente façam a medida correta do paciente. Hoje a gente tem alguns sistemas de delivery muito bons, tem alguns que vão até a casa do paciente, tiram a medida e, de acordo com a prescrição médica, adequam aí a meia para o paciente. Mas sempre precisa da prescrição, né, doutora? O que existe, assim, as meias ditas meias de prevenção ou meias de descanso, que é a famosa suave compressão, muitas vezes você tem a livre demanda, você pode comprar até na perfumaria da farmácia. As meias ditas de média e alta compressão, que são acima de 20 milímetros de mercúrio, precisam da prescrição. Por quê? Se esse paciente tiver uma neuropatia, ou seja, uma inflamação do nervo da perna, é um diabético, é um etilista, é um paciente com déficit de algumas vitaminas, ou tiver um problema ortopédico, ou tiver um problema arterial, além do venoso, você colocar uma meia com uma compressão acima, você pode causar um dano a esse paciente. Por isso que as meias ditas de média e alta compressão só podem ser vendidas por prescrição médica. A medicina hoje atual está dando a devida atenção para esse sistema linfático. O que tem de novidade que a gente poderia orientar os nossos internautas para ter um cuidado especial? Bem, o estudo do sistema linfático, como eu já te pontuei, é chamado de linfologia, né? É uma subespecialidade dentro da vascular. Nós temos poucos linfólogos, né, aqui no Brasil. Temos uma sociedade brasileira que regulamenta algumas questões. Nós temos uma boa referência aqui, temos um serviço grande em Recife, Belo Horizonte, aqui em São Paulo, região do interior também em Campinas e no Paraná. São os grandes polos dos estudos linfáticos, em que a gente tem a maioria dos centros de formação e professores. Eu tive a oportunidade de fazer a minha formação com o professor Guedes na Santa Casa, e a nossa base vem muito da Alemanha,
E nós temos muita interface com o pessoal da Argentina, que tem um serviço de linfologia e de cirurgia linfática muito grande. Eu acho que, se eu não me engano, cada 2 anos, eu tive a oportunidade de participar de um que teve aqui no Brasil, se faz o consenso latino-americano de linfologia, no qual se verificam os estudos genéticos mais atuais, tem sido feitos bastante nos Estados Unidos, os diagnósticos, novos exames, novas medicações, e que se faz um consenso para que quem pratica a linfologia possa se basear, né? Quanto a exames, a gente antigamente fazia a linfografia, em que se dissecava um vaso linfático, era uma coisa muito complicada. Hoje você tem a linfocintilografia, que é um exame feito na maioria das capitais e algumas cidades do interior, e que ele é muito preciso para avaliar a anatomia e avaliar também a função do sistema linfático, e que serve de base para diagnóstico, prognóstico e tratamento desse paciente. Eu acho que tem aumentado o interesse, principalmente pela questão oncológica no sistema linfático, né? Pela questão das doenças autoimunes, em que a gente vê muito paciente que abre um quadro linfático e, na verdade, o que está ali por trás é uma doença autoimune, é uma tiroidite, é uma alteração reumatológica, em que o sistema linfático é o primeiro a sinalizar, né? Então, é importante num paciente que tem edema, né? A gente até brinca, né? A avó da gente falava que inchou o pé é perigoso, e é verdade. Um paciente que tem edema, ele tem que ser investigado. De onde vem? É cardíaco, é vascular, é uma questão oncológica, uma questão renal. Você tem que ver os principais órgãos alvos e ver o porquê que esse paciente está edemaciando. Não simplesmente dar uma meia elástica ou simplesmente dar um diurético, que por trás disso você pode ter uma doença, uma patologia grave. E a gente sabe que o edema é progressivo. Ele pode começar só no fim da tarde, depois ele ficar endurecido, já começar pela manhã, né? As grandes elefantíases, né? Aquelas pernas realmente em que a gente ainda tem algumas no consultório, no ambulatório de faculdade, às vezes a gente pegava, são mais incomuns de uma maneira geral, ocorrem mais no pós-câncer e também pacientes que têm erisipela de repetição, mas ainda acontecem. E é importante saber que um paciente que tem um linfedema de muito tempo, existem algumas transformações carcinomatosas. Eu tive a oportunidade de pegar, se eu não me engano, o primeiro ou segundo caso de linfangiosarcoma de perna aqui no Brasil. Até na época a gente biopsiou, levou para um grupo grande do Sírio para discutir, e são casos raros, mas tem que ficar atento. O paciente que tem uma elefantíase há muito tempo tem que realmente discutir com o seu médico a questão ou não de uma biópsia. Vou fazer uma rápida parte, assim, o tempo deve estar um pouco avançado, mas a doutora Ana Paula é uma das poucas profissionais do Brasil que trabalha com linfáticos. Tem pouquíssimos vasculares que se dedicam realmente ao estudo do linfático. Ela é uma das poucas no Brasil. É um sistema muito pouco entendido, muito pouco compreendido ainda, né? E ela tem essa prerrogativa de ser especialista nisso, entender desse assunto. E uma novidade, inclusive, o linfático é tão importante que antigamente se achava que o crânio, o sistema nervoso central, não tinha sistema linfático. Tem. E um dos tratamentos mais de ponta que existe no mundo, sendo estudado nos Estados Unidos, para tratamento de Alzheimer, para prevenir e tratar Alzheimer, é uma massagem linfática do cérebro. Nossa, esse sistema linfático do cérebro que se acreditava que não existia e hoje a gente sabe que existe, chama-se linfático. Então é importante que o sistema linfático, a massagem linfática craniana, pode ser utilizada para tratamento de Alzheimer. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que foi um certo esforço a senhora ter vindo até aqui, é um tanto quanto distante lá do seu QG. E eu quero agradecer a sua presença, seus esclarecimentos. Sem dúvida, todos nós fomos muito bem informados aí sobre esse tema. Você fala muito bem, com tranquilidade. Agradecemos muito a sua presença, viu? Eu que agradeço a você e a todos aí os internautas, os telespectadores, e convido você a, de repente, a gente fazer uma matéria lá no consultório, inclusive para mostrar como se faz um exame vascular, né, o que são as varizes, algumas coisas que a gente utiliza ali no dia a dia e que pode desmistificar o medo, às vezes, do paciente no vascular, do medo, você vai tratar varizes, você vai operar varizes, vai acontecer igual aconteceu com fulano, com ciclano, de deixar esse paciente mais ciente do que pode ser feito para ele, para a saúde dele, para evitar uma série de
complicações e coisas às vezes muito fáceis, né, dentro do dia a dia mesmo. A gente fazer um ao vivo lá, aí leva o xereque junto. Leva o xereque. Doutor Alain, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, sempre muito bom estar aqui, né, com vocês.